Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula importante para a sua preparação. Afinal, vamos falar sobre o ciclo PDCA, uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de qualidade muito cobrada em concursos públicos. Então vem comigo para a gente começar esse bate-papo apresentando, claro, o conceito, né? O que é esse negócio chamado ciclo PDCA? Vem aqui comigo, ó. O ciclo PDCA, também chamado de ciclo de Deming, né? Uma versão particular do processo administrativo, planejamento, execução, controle e ação, proposto por Shellhart e Deming para a administração da qualidade, originalmente ciclo de Shellhart. Deixa eu te explicar, é assim que Antônio Maximiano conceitua o ciclo PDCA. O Shellhart foi o criador da ferramenta, só que quem popularizou essa ferramenta foi o Deming, né? Por isso que algumas pessoas e algumas questões fazem menção a Deming, chamando de ciclo de Deming. Olha que chato, né? O cara nem criou a parada, mas como foi ele que difundiu, ele acabou ganhando a fama, tanto quanto o próprio criador, tá bom? Outra forma de conceituar ciclo PDCA consta lá na obra do Chiavenato. Vem aqui comigo, ó. Ferramenta de qualidade conhecida como ciclo PDCA, também chamada de ciclo da melhoria contínua, converteu-se em uma sugestiva abordagem de processo que visa maximizar a eficiência com o objetivo da obtenção da excelência, tendo em mente alguns princípios de qualidade enunciados por Deming. O ciclo PDCA parte da insatisfação com o status quo disseminado na cultura organizacional e propõe a análise de processos com vista a realizá-los de maneira otimizada. Pressupõe assim 4 etapas: planejamento, né? Planejar a mudança, implementá-la, verificar o resultado e agir corretivamente. Então, aqui está o autor, o Shellhart, e aqui está o Deming, que foi o disseminador da ferramenta, tá bom? Então, ciclo PDCA. Por que esse nome, ciclo PDCA? É justamente por causa das etapas dessa ferramenta, desses conceitos grandões. O que você tem que saber, na verdade? É isso aqui, ó. Primeiro ponto, que o ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que ele possui um caráter iterativo. Como assim, Marcelo? Ele não tem prazo para acabar. Você vai ficar rodando essas 4 etapas: planejamento, execução, verificação e ação o tempo todo, né? Em várias iterações, melhorando continuamente. Inclusive, essa é uma característica, um objetivo central do ciclo PDCA: buscar melhorias incrementais, melhorias contínuas. Outra coisa que você tem que saber é que o ciclo PDCA possui 4 etapas, né? Seria o planejamento, a execução, a verificação e a ação corretiva, muitas vezes descrita como atuação ou simplesmente ação, né? Então, a sigla PDCA vem dos verbos em inglês: plan, do, check, action. Beleza? Show de bola, show de bola. O que mais que você tem que saber sobre o ciclo PDCA? Você tem que lembrar que ele tem como objetivo primordial, central, a melhoria contínua. O que significa melhoria contínua, gente? É uma melhoria incremental, uma melhoria passo a passo, pedacinho. Então, o ciclo PDCA ele tem uma abordagem completamente diferente da reengenharia. Porque a reengenharia é uma mudança drástica, uma mudança profunda, é um começar do zero, tá bom? Então, o ciclo PDCA é um método gerencial para a promoção da melhoria contínua e reflete em suas 4 fases a base da filosofia do melhoramento contínuo, melhoramento pouco a pouco. Show de bola? Muito utilizado para planejamentos operacionais na área da qualidade, né? E aí, o esqueminha matador que você vai botar no seu caderno bem bonitão aí é o seguinte, né? Ciclo PDCA, o conceito: ferramenta de gestão que busca desenvolver melhoria contínua. Quais são as características? Ele é iterativo, né? Volta aqui. Ele é iterativo, ele possui 4 etapas: planejamento, execução, verificação e ação. Tem como objetivo primordial a melhoria contínua e é muito utilizado para planejamentos operacionais na área de qualidade. Show de bola? Então vem comigo, vamos praticar, vamos ver se você já está com essa base consolidada em ciclo PDCA. Olha essa questão aqui. O ciclo PDCA é um método muito utilizado nas organizações. Com relação a ele, assinale a alternativa correta. Alternativa A:
O ciclo PDCA significa ponderar? Nada disso, né? Significa planejar, fazer, checar e agir. Exatamente, B de bola. Ciclo PDCA significa planejar, fazer, contabilizar? Não, aqui seria checar, verificar, né? Ciclo PDCA significa ponderar? Não. Ciclo PDCA significa priorizar? Não. Então, gabarito, mesmo alternativa B de bola. Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados. Então, aqui ele estava na etapa de check, né? Etapa de verificação. Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de, gente, depois do check é a ação. É a ação corretiva, é o action, né? Então, gabarito B de bola. Julgue o item relativo ao acompanhamento, à fiscalização e a controle de execução de obras e serviços. O ciclo PDCA é uma forma de representação do princípio de melhoria contínua do gerenciamento das obras. Consiste em planejar, desenvolver, começar e avaliar. Gente, está errado, é planejar. Aqui o D seria o quê? De do, de execução, né? E aqui o C não seria de começar, seria de verificar, de check, né? Então tá tudo errado, gabarito errado, né? Pois bem, gente, falamos aí bastante sobre o ciclo PDCA. O que nós vamos fazer agora? Vamos esmiuçar um pouquinho, porque dentro de cada uma dessas etapas, dentro do planejamento, dentro da execução, dentro da verificação, dentro da ação corretiva, nós temos um conjunto de atividades. E, vez ou outra, esses aprofundamentos sobre o ciclo PDCA são cobrados. Então, a gente tem que ter olho vivo. Vem aqui comigo, ó. Então, vamos lá, por partes. Vamos começar com o plan, né? O planejamento. Pois bem, o que nós devemos fazer no planejamento? Olha, durante a etapa de planejamento, os gestores devem realizar as seguintes atividades: definir objetivos e metas, definir os métodos, os procedimentos e padrões para alcançar os objetivos, identificar os requisitos dos clientes, identificar os problemas e as prioridades, estabelecer as expectativas dos clientes. Então, basicamente, o que você vai fazer? Definir objetivo, métodos, né? Como você vai alcançar esses objetivos e, claro, para definir seus objetivos, você tem que entender os requisitos do cliente. O que o cliente espera ao final desse processo, né? E aí, você também tem que elencar prioridades. Não dá para alcançar todos os objetivos ao mesmo tempo. Então, você vai ter que fazer esse gerenciamento de prioridades. É muito comum que nessa etapa, para elencar prioridades, você utilize outras ferramentas, inclusive, né? Quais são as principais ferramentas para priorização? Me responde aí. Quais são as ferramentas que a gente utiliza para priorização? Matriz Guth, diagrama de Pareto. Então, vem aqui, ó. É comum que se utilizem ferramentas auxiliares nessa etapa de definição de prioridades, tais como matriz Guth e diagrama de Pareto. Você já sabe, né? São ferramentas aí importantes para prioridades, matriz Guth e Pareto. Show de bola, falamos sobre planejamento, está na hora de falar sobre a execução. O que significa executar? Durante a etapa de execução, os gestores devem realizar as seguintes atividades: educar e treinar os envolvidos com a execução das atividades planejadas, implantar e executar o plano e levantar os dados que serão utilizados nas etapas seguintes. Gente, então, educação e treinamento já é você executar o plano efetivamente, não é planejamento. Tem muita gente que pensa, eu estou fazendo treinamento aqui, eu estou me planejando. Não, você já está executando o planejamento, você está treinando o pessoal, né? Então, treinamento já é execução. Outro ponto importante, né? Na verificação você vai analisar os dados, mas esses dados eles devem ser coletados durante a própria execução. Então aqui na execução você já faz o levantamento dos dados, né, da execução. E aí, claro, isso vai ser avaliado posteriormente, porque depois do do, o que nós temos? Nós temos o check, né? Nós temos o C, o check, a verificação, perfeito? Às vezes referida como coleta, né? Coletar. O check, a verificação. Durante a etapa de verificação, os gestores devem realizar as seguintes atividades: verificar e analisar os dados da execução, comparar as metas desejadas e os resultados objetivos. É propriamente a atividade de controle, né? Que a gente chama lá, que a gente estuda lá dentro de processo administrativo, controle. O que é controle? É você comparar aquilo que você alcançou com aquilo que você almejava. Comparar resultados
com objetivos, e nessa etapa você também vai utilizar muitas ferramentas complementares, né? Durante a etapa de verificação, utilizam-se ferramentas de controle e acompanhamento, carta de controle, histogramas, folhas de verificação, para comparar se a execução das atividades está de acordo com as metas e objetivos definidos. Essa comparação deve ser baseada em fatos e dados e não em opiniões ou intuições. Perfeito? Então, falamos aí sobre a verificação, chegamos por fim aí à última etapa, a etapa do action, né? Ação corretiva e atuação. O que você vai fazer lá no action? Durante a etapa de ação, os gestores devem realizar as seguintes atividades fundamentais: buscar as causas fundamentais de problemas, a fim de prevenir efeitos indesejados, adotar como padrão as práticas que se mostraram exitosas, propor ações corretivas para o próximo ciclo, identificar e sugerir mudanças necessárias. Em resumo, gente, no action, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo que deu errado e vai tentar corrigir para o próximo ciclo, e pegar tudo que deu certo e transformar em padrão, em referência para o próximo ciclo. Isso aqui deu muito certo, vamos fazer isso sempre agora sim, né? Isso aqui deu muito errado, o que a gente vai fazer para corrigir? É isso que você vai fazer no action, na ação corretiva. Beleza? E aí mais um super esqueminha matador para você tirar um print bonitão para acertar as questões com as atividades realizadas em cada uma das etapas, hein? Esse aqui é o famoso esquema de milhões. Show de bola? Vamos fazer questões. Olha essa questão aqui. O ciclo PDCA propõe uma sequência de ações com o objetivo de melhorar o processo de implantação de programas de gestão. Essas ações consistem em planejar, executar, verificar e atuar. De acordo com a metodologia do ciclo PDCA, assinale a opção que apresenta o exemplo correto da ação verificar, né? Então, verificar. A gente tem que fazer uma conferência, uma comparação, tá bom? Vamos lá. Alternativa A. Organizar palestras sobre os riscos no ambiente de trabalho para conscientizar o corpo de funcionários de uma empresa. Se você está fazendo treinamento, você está na execução. Aqui é execução, gente. Vamos para B. Avaliar e definir prioridades de atuação para mitigação de riscos. Se você está definindo prioridades, você está lá no planejamento. Planejamento. Vamos lá. Levantar dados sobre a redução do número de acidentes entre os empregados que participaram de palestras sobre segurança no trabalho, né? Então, o que você está vendo? Você está vendo se o resultado, né? Você está vendo o resultado da ação que você fez. Aqui, pelo contexto das alternativas, né? Você promoveu palestras com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trabalho, né? E aqui você está o que? Avaliando se as pessoas que participaram das palestras tiveram um número menor de acidentes de trabalho. Então você está fazendo uma verificação, né? Você está fazendo um controle. Então aqui pode ser um gabarito. Vamos ver se tem uma alternativa melhor. D. Intervir para adequar o conteúdo passado aos funcionários caso não haja redução dos níveis de acidente. Aqui você já está constatando, isso aqui não deu certo. Vou adotar uma ação corretiva. Aqui então, aqui seria o action, né? Você já está fazendo algo atuando em razão de uma inconformidade, algo que deu errado. Vamos ver, elaborar cartilha de melhores práticas para a segurança ocupacional específica para o ramo de atividade da empresa. Aqui seria uma estratégia, não seria nem propriamente uma etapa do ciclo PDCA. A gente pode até classificar aqui como planejamento, uma vez que os objetivos, as estratégias e as metas estão aí na etapa de planejamento. Tá bom? Então, verificação mesmo é a alternativa C de casa. Você está vendo se deu certo ou não a sua intervenção. Então, a verificação é o gabarito C de casa. Vamos para a próxima. O ciclo PDCA é dividido em 4 quadrantes. O quadrante P desse ciclo é responsável por planejamento. Vamos lá. Analisar os resultados? Não, isso aqui é check. Realizar capacitação? Isso aqui é do. Identificar os requisitos do cliente? Opa, aqui sim. Você está identificando os seus objetivos, aquilo que deve ser alcançado segundo o seu cliente. Então, parece o gabarito. D. Implementação do plano? Não, isso aqui é do. Medir o desvio entre os resultados e os planos? Isso aqui é verificação, é o check, né? Então, o gabarito é mesmo a alternativa C de casa. Importante dizer, gente, que o ciclo PDCA ele pode sofrer alguns ajustes, algumas adaptações a depender do autor, né? Vai ter autor que diz que o ciclo PDCA ele é o ciclo PDSA, não substitui aqui o C por S, então, que é a mudança do check pelo study,
né? Por que alguns autores argumentam, né, que seria melhor utilizar o S de study em vez do C de check? Porque ele quer transmitir a ideia de que você tem que estudar os dados. Não é simplesmente uma comparação entre o que foi alcançado e aquilo que foi planejado. Você vai ter que entender, esmiuçar as causas disso para você ter elementos suficientes para depois fazer as ações corretivas, né? Para definir as boas práticas, para propor o que pode melhorar, tá bom? Então é para reforçar essa ideia. Alguns autores propõem essa mudança no nome. Outros, né, argumentam que o melhor seria ciclo SDCA. Por quê? Substituindo o plan de planejar por standard, né? De padronizar. Qual a ideia aqui? O que os autores querem transmitir? É que você não deve incorporar as melhores práticas, não é essa ideia do action, você identificar as melhores práticas para elas serem incorporadas no ciclo seguinte. Então, essa incorporação das melhores práticas que foram aprendidas e devem ser, portanto, padronizadas no novo ciclo, é que deve ser reforçado, segundo esses autores, que eles optam por utilizar o standard em vez do plan, para reforçar essa ideia que no planejamento eu já devo padronizar as melhores práticas e devo estabelecer o que eu quero alcançar como padrão, né, os meus grandes objetivos. Então, tem essas variações, ciclo PD, SA e os SDCA. Show de bola? Show de bola? Então vem aqui comigo para mais uma questão. Com relação à gestão da qualidade nas organizações, assinale V para verdadeira e F para falsa. O ciclo PDCA se apresenta como um método de melhoria contínua de processo? Perfeito, está correto, verdadeiro. A variante SDCA parte do princípio da padronização de processos e metas a manter. Perfeito, né? Aqui o S é de standard, é de padronizar mesmo, para reforçar essa ideia de padronizar aquilo que deu certo, né? E de estabelecer os objetivos como grandes padrões, né? Então está correto. A variante PDSA passou a incluir a dimensão satisfação como meta dos processos. Não, aqui o S é de study, não de satisfação, né? Ele tentou te confundir, então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabarito da questão, alternativa D de dado. Gente, vai dizer que o ciclo PDCA é bastante popular, né? Bastante adotado. E ele é, inclusive, uma das ferramentas oficiais, né? Quando a gente olha nos documentos de referência do GES-Pública, do falecido GES-Pública, né? Do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, todos os grandes documentos oficiais da administração pública brasileira, ao longo do tempo, fazem menção ao bendito ciclo PDCA. Então, vai anotar aí no seu caderno que o ciclo PDCA é uma das ferramentas oficiais do setor público para promover a qualidade, desde o antigo MARE, né? Ministério de Administração de Reforma do Estado, ministério que foi um dos protagonistas do esforço de implantação de um modelo mais gerencial na administração pública do Brasil. O falecido GES-Pública, né? Programa do governo federal, destinado a estimular e desenvolver práticas de excelência da gestão, que vigorou até o 2017, era estruturado de acordo com o ciclo PDCA, o que demonstra que essa ferramenta é totalmente aplicável ao setor público. Então, esse slide é só para reforçar esse aspecto histórico do ciclo PDCA dentro da administração pública brasileira. É uma ferramenta, sempre foi importante, né? Sempre foi uma ferramenta de referência e não cair em pegadinha, né? Algumas vezes as questões colocam que o ciclo PDCA não pode ser adotado na administração pública. Balela total, pelo contrário, sempre foi muito adotado, sempre foi muito estimulado dentro do setor público, tá bom? Vamos fazer mais algumas questões. O ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Shellhart, é um dos fundamentos da gestão da qualidade. A respeito desse ciclo, assinale a afirmativa incorreta, ele quer errada, né? Alternativa A. O ciclo PDCA, por ser iterativo, é concebido para dispensar o sequenciamento entre as suas 4 fases. Gente, ele é de fato iterativo, mas você tem que respeitar as fases, né? Tem as etapas, sim. Então não faz sentido você dispensar a sequência de etapas. Ele é iterativo, mas ele tem etapas. Então esse finalzinho aqui está errado. Ele quer incorreta, já pode ser o nosso gabarito. Vamos com calma, vamos ver se não tem uma alternativa mais errada, né? Alternativa B. O ciclo PDCA é adotado por ambos, ABNT, ISO 9001 e TQC, controle da qualidade total. Gente, isso está correto, tá? O ciclo PDCA é uma ferramenta bastante popular em gestão da qualidade e ele é incorporado pelas normas ISO, tá? Então isso aqui está correto sim. O ciclo PDCA é utilizado no planejamento e na metodologia de solução de problemas,
também está correto, né? Tem uma variação do ciclo PDCA chamada de MASP, que é para resolução de problemas. É uma adaptaçãozinha que nem aquelas que a gente estudou, né? Que justamente permite que o ciclo PDCA seja aí utilizado de uma forma mais pontual para a resolução de problemas. Vamos ver a D. O PDCA pode ser traduzido como planejar, fazer, controlar e agir. Sim, isso aqui são etapas do ciclo PDCA mesmo. Então, o gabarito é a alternativa A, que fala sobre uma possível dispensa das fases. Não, existe uma ordem sim, existe uma sequência. Então, gabarito é a alternativa A. Vamos para a próxima. O ciclo PDCA constitui uma ferramenta de planejamento cuja aplicação restringe-se às ações estratégicas das organizações? Não, pelo contrário, né? A gente viu, na verdade, que o ciclo PDCA é muito comum nas ações operacionais ali de gestão da qualidade. Não tem nada a ver com foco restringe as ações estratégicas. Você pode utilizar no nível estratégico? Pode. Pode utilizar no nível tático? Pode. Pode utilizar no nível operacional? Pode. Pode utilizar em todos os níveis, tá? Ele é mais comum no nível operacional, tá? Então, dizer que ele se restringe, ou seja, só pode ser utilizado em ações estratégicas, está completamente errado. Vamos em frente, mais uma questãozinha. A análise SWOT e o ciclo PDCA são estratégias que podem acontecer de forma dependente da cultura empresarial. Gente, isso aqui, ao meu ver, é um absurdo completo, né? Mas a Quadrix considerou isso certo, né? Mas é aquela questão que é mais para a gente se revoltar do que qualquer outra coisa, porque não são estratégias. Primeiro, são ferramentas, né? Confundir conceitos básicos de administração, conceito de estratégia com conceito de ferramenta, mas saiba aí que isso foi considerado correto, né? Faz sentido dizer que o ciclo PDCA ele pode ou não ser utilizado a depender da cultura da empresa? Sim, isso faz sentido, né? Qualquer ferramenta vai ser utilizada ou não a depender da cultura, a depender do contexto, né? Até porque, como uma ferramenta, o que é uma ferramenta? Ferramenta é um instrumento que você utiliza para realizar, facilitar o seu trabalho em alguma coisa, né? Só que algumas ferramentas elas podem ser inaplicáveis, né? Se você quer apertar um parafuso, não faz sentido você utilizar uma tesoura, por exemplo. Uma tesoura não é para apertar parafuso. Você pode até tentar ali utilizar a tesoura para apertar um parafuso, mas não vai funcionar tão bem, né? Então, assim também são as ferramentas. Tudo depende do contexto, tá? Mas aqui a minha revolta com o gabarito não é com o final, né? Se falasse análise SWOT e o ciclo PDCA são ferramentas que podem ser utilizadas, né? A depender da cultura organizacional, ok. Mas diz que são estratégias? Não, o conceito de ferramenta e estratégia são bem diferentes, né? É uma questão só para a gente se revoltar. Beleza? Vencemos então mais uma aula, mas eu não quero que você saia dessa aula do jeito que você entrou. Então pausa um pouquinho o vídeo e vê se você consegue, nesse momento, conceituar ciclo PDCA, o que é o ciclo PDCA, descrever as principais características dessa ferramenta, descrever as principais atividades de cada uma das etapas do ciclo PDCA e indicar as diferenças entre o ciclo PDCA e suas variações, o SDCA e o PDSA. Beleza? Então espero que você tenha gostado dessa aula, porque juntos subimos mais um degrauzinho rumo à sua aprovação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!